The Flash é a nova aposta da DC Studios para 2023, um dos seus filmes de super-herói que ele vai estrear em 2023, e nele Michael Keaton volta como Batman, como Bruce Wayne, 34 anos depois dele ter vestido pela primeira vez a armadura de super-herói, lá em 1989 com o filme Batman. E nesse vídeo eu vou listar por que esse filme lá de 89 ele é considerado um clássico e que basicamente moldou a forma como assistimos filmes de super-heróis até hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cinema Estância, eu sou o seu anfitrião, Danilo César, e vamos lá. E na década de 70, a popularidade da marca Batman estava tão baixa que a CBS estava pensando até em fazer um filme onde o Batman ia para o espaço sideral para ver se esse filme daria alguma rentabilidade, alguma lucratividade para a marca, reativaria a vontade de assistir alguma coisa relacionada ao super-herói de novo. E graças a Deus, graças a alguém, essa ideia foi totalmente descartada. Felizmente, uma dessas pessoas que podem ter salvo o Batman da galhofa total foi Michael Uslan. Ele foi um dos produtores que, quando ele era criança, ele adorava não só o seriado cômico dos anos 60, como também os quadrinhos mais obscuros, mais sinistros, mais góticos do Batman dos anos 70. E ele cresceu, ele queria de alguma forma que o público gostasse do Batman mais sombrio, mais realista não seria a ideia, mais gótico, mais obscuro, sinistro. E ele estudou direito, ele se formou em advocacia de estúdios cinematográficos para conseguir comprar os direitos do Batman, para que de alguma forma ele pudesse adaptar, seja um outro seriado, seja um outro filme, alguma forma de trazer de volta o Batman ao público live action novamente. E foi assim que o Uslan acabou unindo forças com o roteirista Tom Mankiewicz, que não só já havia feito roteiro para vários filmes do James Bond, mas também o roteiro para filmes incríveis como Superman o filme e Superman 2, A Aventura Continua. E nesse inteirinho dos filmes ele já havia escrito também um roteiro, um borrão, sobre o que seria, na visão dele, um filme do Batman live action para o cinema. Foi assim que o Mankiewicz e o Uslan uniram forças para juntos fazerem um novo roteiro para o que seria futuramente a gênese do filme de 89 do Batman. O problema é que a memória afetiva tanto do público quanto dos produtores de cinema e de seriado estava reavivada naquela série cômica dos anos 60. Então os grandes estúdios eles não botavam muita fé, eles não confiavam que um Batman mais sombrio, mais gótico, mais sinistro iria fazer sucesso, iria chamar o grande público. Talvez iria até afastá-lo, ia ter o efeito reverso, na verdade. Foi o que o Uslan, inclusive, falou numa entrevista para um site na internet, que foi o motivo que ele quase desistiu, porque absolutamente todos os estúdios de cinema recusaram a oferta do cara para produzir um filme do Batman mais sinistro, né? Um live action mais porradeiro, mais detetive, não tão engraçado quanto o seriado dos anos 60, algo mais realmente depressivo, triste, detetivesco, noir, que trouxesse esse outro lado do Batman que não era tão engraçado quanto esse seriado dos anos 60. Mesmo com a recusa de todos os grandes estúdios, o Uslan não tinha desistido da ideia de que queria que esse live action existisse de alguma forma. E ele anunciou nos jornais, na doida mesmo, que o filme do Batman estava sendo produzido com um orçamento de 15 milhões de dólares e com essa proposta dele de ser bem mais sombrio. E acabou que a Warner Bros. Viu esse projeto, viu que na verdade eles não tinham um financiador ainda, não tinham um produtor, aí eles entraram na jogada, até porque foi a própria Warner Bros. Que já tinha feito os sucessos do Superman e o Superman 2. Então nada melhor do que trazer mais super-heróis para fazer sucesso na sua marca, na sua empresa. Então, quando tudo foi oficializado, de fato, a Warner Bros. Ia produzir o filme realmente ia sair do papel. Quando tudo isso veio a público, a grande pergunta que se fazia na época era: quem iria fazer o Bruce Wayne? Quem iria fazer o Batman? E é público e notório que a escolha do Michael Keaton teve uma das recepções mais negativamente brutais da história do cinema. Primeiro porque ele era baixinho, ele tem 1,75, né? A última vez que o público tinha visto um Batman live action foi com o Adam West, que tinha 1,87, ou seja, ele era bem alto.
então reclamaram muito da altura do ator. Reclamaram também que ele era um ator de comédia, o que não era mentira. O começo da carreira do Michael Keaton tinha sido muito com filmes de comédia, e até então o maior sucesso da carreira do Michael Keaton tinha sido Os Fantasmas Se Divertem, do Tim Burton. Tim Burton, que inclusive quando foi anunciado como diretor do live action do Batman, foi bem aceito publicamente. O Jack Nicholson, quando ele foi anunciado como Coringa, o Nêmesis do Batman, também foi bem aceito. Ele era um dos atores mais renomados da época, final dos anos 80, início dos anos 90. Mas com o Michael Keaton a história foi totalmente diferente. A galera realmente fez até um abaixo-assinado para que o Michael Keaton não fosse o Bruce Wayne do cinema, não fosse o Batman do cinema. O Tim Burton, que foi quem escolheu e defendeu a candidatura do Michael Keaton como Batman, como Bruce Wayne até o final, até o início das filmagens, ele argumentava que era mais fácil trazer um ator de comédia para fazer um filme sério do que trazer um ator sério para fazer um filme sombrio desse, o que inevitavelmente iria soar galhofa, ia soar engraçado, nem que fosse indiretamente engraçado, né? Subconscientemente engraçado. E tanto é que os atores considerados sérios na época tinha o Kevin Costner, Harrison Ford, por exemplo. Mais tarde, muito tempo depois, quando foi lançado imagens de bastidores, making off, como foi feito esse Batman de 89, o público rechaçou ainda mais a escolha do Michael Keaton, porque numa das cenas mais famosas, onde o Batman tá tipo que levantando o Jack Nicholson, né, o Coringa, na verdade o Batman tá meio que se abaixando enquanto o Jack Nicholson tá em cima de um palanque, mais ou menos, dando essa ideia, né, de que ele está levantando. Então, realmente, essa imagem causou muita polêmica na época, porque pensava-se que a altura do autor estava, mais uma vez, não contribuindo para trazer essa característica do Batman, essa sensação de que ele realmente é um ser que trazia esse poder, essa responsabilidade, esse calibre de ser esse homem morcego, essa imponência para ele, sabe? Mas independente da escolha do Michael Keaton, independente de quaisquer problemas que haviam tido na produção do filme, para todos os efeitos, o filme foi lançado em junho de 89, lá nos Estados Unidos, foi lançado em outubro de 89, aqui no Brasil, e foi um sucesso estrondoso de crítica, um sucesso estrondoso de bilheteria. Para um orçamento de mais ou menos 35 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 250 milhões de dólares, ou seja, 12 vezes o valor do seu orçamento. Então foi um sucesso absurdamente incrível, né? Talvez até para a Warner Brothers mesmo, que ficou espantada com a recepção extremamente positiva da crítica e do público no geral. No meu ponto de vista, tudo se encaixa perfeitamente no filme. A começar pela escolha do Michael Keaton, com certeza ele deve ter ouvido a recepção negativa do público quando ele foi escolhido, ele deve ter trabalhado em cima disso. Porque o seu Bruce Wayne, o seu Bruce Wayne, seu Batman, é muito complexo. O seu Bruce Wayne, ele é uma pessoa traumatizada, desconfiada, frustrada socialmente. O seu Batman, ele é realmente sombrio, ele é fúnebre, ele é soturno. Então, essa amálgama dos dois personagens do Batman e do Bruce Wayne casaram muito bem na persona do Michael Keaton. O Jack Nixon, então, nem se fala. Ele praticamente roubava as cenas toda vez que ele aparecia. Ele realmente fez jus à sua escalação, tanto é que, salvo engano, ele é mais bem pago do que o Michael Keaton, apesar de ele ser o protagonista. E ele é aquele antagonista de sadismo puro, ainda assim tu consegue tirar graça daquilo, você consegue achar ele engraçado e sombrio ao mesmo tempo, sabe? É um tipo de vilão que, porra, com certeza muitos outros filmes que ou são engraçados ou são levados a sério, tem um vilão assim, dessa forma, sabe? Por exemplo, um exemplo recente, mais ou menos, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando, é no Velozes 10. Independente do filme ser bom ou ruim, na sua opinião, você tem que tirar o chapéu pro Jason Momoa, que é o vilão do filme, o antagonista do filme. Ele tá super engraçado, ele é imponente quando tem que ser, você consegue simpatizar de alguma forma com a performance, não só do personagem, como do ator do Momoa. Então, o Jack Nicholson, ele tem essa presença ao mesmo tempo no filme, que você vê que é um estilo de vilão muito único, muito não só restrito à caracterização do Jack Nicholson em si, como o que ele imprime no seu Coringa, né? Que ele entendeu a mentalidade complexa do personagem, porque não é fácil você pegar um personagem tão profundo desse dos quadrinhos e trazer para a grande tela, é uma mídia totalmente diferente.
A Vicky Vale, da Kim Basinger, também é bem interessante, porque ela traz uma repórter que ela é independente, ela é dona de si, ela é segura, ela sabe o que ela quer, ela não mede esforço para conseguir o que ela precisa, ela é uma personagem bem competente pro filme, apesar dela não aparecer tanto, não ter tantas falas, né? Ela é bem elegante, ela é charmosa, ela traz esse lado mais, digamos assim, mais macio, né, pro filme, aquela tranquilidade, aquela ingenuidade, aquela não ingenuidade em si, porque ela é bem independente, ela é bem forte, bem dona de si, bem segura de si, mas ela contrabalanceia com esse lado mais sinistro do Bruce Wayne barra Batman, sabe? É um contrapondo bem interessante e aqui meio que você tem uma boa química com o Michael Keaton em tela também. Uma última observação que eu posso fazer a respeito do elenco também é do Michael Gough, fazendo o Alfred, né, o mordomo, o fiel escudeiro, o confidente do Batman. Ele é o que mais interpretou o Alfred em todos os filmes do Batman. Ele interpretou o Alfred em 4 filmes. E ele é sempre aquela pessoa sensível na medida certa, uma pessoa justa na medida certa. Ele traz uma maturidade para o Bruce Wayne, ele traz um senso de realidade para o Batman. Sabe, ele entende que ali realmente são duas pessoas, sabe, diferentes, são duas personalidades diferentes. Ele é engraçado sem ser caricato, ele é debochado sem ser ofensivo. Ele traz essa seriedade que enobrece não só o seu próprio personagem, como os personagens que estão ao redor dele também, né? E aqui cabe ressaltar também que o Tim Burton, ele sempre quis que Gotham City fosse como uma personagem do filme do Batman, fosse talvez a terceira personagem mais importante do filme do Batman. Ele vê Gotham City como uma cidade suja, desesperançosa, sabe? Entregue realmente às traças, destruída socialmente, psicologicamente, sabe? Uma cidade arrasada, mas que mesmo assim você sente que você não poderia sair dali por qualquer motivo que seja, seja por razões afetivas, razões sociais, razões sentimentais. Parece que Gotham City te prende ali de alguma forma, parece que você tem vontade de sair e não tem ao mesmo tempo. O design de produção de Gotham City é bem interessante, tanto é que uma das primeiras cenas já é introduzindo a própria cidade antes mesmo de introduzir o personagem do Batman. Então você percebe que ele teve esse cuidado, ele e essa equipe de design de produção, eles tiveram esse cuidado de perceber que a cidade é como se fosse um organismo vivo que interfere na vida das pessoas. Isso é muito interessante de se assistir durante o filme. A trilha sonora do Danny Elfman também rende muitas homenagens, sabe? Ele traz essa carga dramática, soturna para o filme, sem parecer sensacionalista, sem parecer exagerado demais. Ele tem tons de sobriedade na medida certa. Tem aquele toquezinho de esperança, aquele sentimento misto de esperança, talvez não, talvez sim. E eu tenho alguns sentimentos mistos contra a escolha do Prince para compor essa trilha sonora, além do Danny Elfman também. É público e notório, né, que o Prince foi escolhido porque a sua música era adequada para capturar a atmosfera única do tom do filme. O estilo exagerado do Prince combinava exatamente com o estilo exagerado tanto do Batman como do Coringa, né, que são os personagens, querendo ou não, os personagens principais do filme. O Tim Burton que escolheu o Prince para compor a trilha sonora também, junto com os produtores que acreditaram que a música do Prince adicionaria uma energia, uma qualidade excêntrica para essa narrativa sombria e gótica do filme, sabe? Fora que o Prince já era um artista renomado, extremamente famoso na época, sabe? Então a fama dele também contribuiria para a disseminação do sucesso do filme na visão do Burton e dos produtores. Por exemplo, eu particularmente gosto do Bat Dance, que é uma das músicas do filme, que até aparece, né, nos comerciais, ou aparecia nos comerciais quando o Batman era divulgado na Globo, por exemplo, né, tocava essa música. Eu gosto da música, gosto do clipe. Agora, as outras músicas, para mim, parecem que são exageradas demais, não combinam muito a com o desenvolvimento da história do filme em si, sabe? Mas, para todos os efeitos, é inegável que o Prince contribuiu positivamente para o sucesso do filme e que a sua imagem também teve muita relevância para que o filme fosse considerado um sucesso e um clássico, assim como ele o é. Para todos os efeitos, o Batman de 89 é um clássico que deve ser revisto.
Claro que alguns efeitos dataram da época, pô, de 89 para 2023 são o quê? 34 anos, né? Muita coisa já avançou em termos de efeitos visuais, efeitos especiais, mas para todos os efeitos, o Batman de 89 é um clássico, merece ser visto, merece ser apreciado. E se você já assistiu Batman, comenta aqui se você gosta, se você não gosta, se você acha que o filme está datado, se o filme ainda mantém-se como esse terror de clássico. Comenta, bora conversar um pouquinho sobre esse filme também, tá bom? Obrigado por estarem um pouco aqui comigo. Eu sou o seu anfitrião Danilo César e até o próximo vídeo. Até mais.